Olá, queridos alunos e alunas. Desculpem a minha voz que eu estou rouca, mas eu não tinha como deixar de gravar esse vídeo sobre a nova NBR 10.520, que é a que fala das citações, e eu preparei aqui um PDF, então não precisa anotar. Primeira coisa, vai na descrição desse vídeo, pega o link do Drive onde eu coloquei este PDF com as mudanças que foram sofridas na NBR 10.520, 2023 agora. Vamos lá. A primeira alteração está no item 5.1 da nova NBR. E olha só que legal. Quem me acompanha sabe que eu já tinha cantado essa pedra aqui, que os sobrenomes nas citações iam ficar parecidos com o estilo APA. Eu venho reparando que a ABNT tem tentado se aproximar do estilo APA, ficando assim mais uniforme com os outros estilos. Então agora o sobrenome não fica mais todo em caixa alta quando a citação está dentro dos parênteses, está vendo? Abre parênteses, Silva, só com a inicial maiúscula, vírgula, ano de publicação e a página, né? Normal, a página normal. Então, observação, o sobrenome dentro de parênteses não fica mais todo em caixa alta. Próxima mudança, e aqui está a norma, né? Que eu não posso compartilhar porque eu comprei ela hoje e ela não pode ser compartilhada, infelizmente. Você tem que comprar a nova NBR 10.520 no site da própria ABNT, no ABNT Catálogo. Bota assim no Google, ABNT Catálogo, aí você bota lá na busca NBR 10.520, você consegue comprar por R$ 139,90. 140 arredondando, né? Então aqui é o 5.1 que eu falei agora, tá vendo? Silva. Então vem aqui uma citação direta e o Silva entre parênteses, ou seja, o autor citado só com a inicial maiúscula, tá? Mas eu não vou ficar indo a todo momento ali na NBR não, porque eu já botei uns prints dela aqui. A próxima mudança, e essa daqui eu achei ótima, é 5.2. O ponto final deve ser usado somente para encerrar a frase e não a citação. Calma que eu já vou mostrar um exemplo bem aqui. Se você se lembra, aí você pegar aí a NBR antiga, tá vendo aqui nesse exemplo? Abre aspas, aí tem uma citação, abre parêntese, o autor citado, ano, vírgula, página, ponto. Aqui é que finalmente a NBR se pronunciou. Achei isso ótimo, que agora aqui não tem ponto. Eles especificaram isso, eles escreveram exatamente isso, que o ponto deve ser usado somente para encerrar a frase. Antigamente, numa citação longa, principalmente, aquela que tem mais de 3 linhas e fica recuada a 4 centímetros, podia botar um ponto final aqui e outro ponto final aqui. Aí ficava aquela confusão, você não sabia se botava o ponto aqui, ou só aqui, ou se botava nos dois. Na própria NBR isso estava misturado, ficava aqui e aqui o ponto. E aí é estranho, né? Por uma questão mesmo de língua portuguesa. Ou a gente bota num lugar ou bota no outro. E agora eles padronizaram. Achei ótimas as mudanças, abrindo um parêntese aqui para comentar. Achei tudo ótimo, só achei que ficou faltando uma informação sobre o localizador, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Então essa aqui foi muito boa, o ponto final agora está esclarecido, mesmo que fosse aqui uma citação longa, tá? O ponto agora está definido, que ele fica só no final dos parênteses, muito bom.
Ainda no item 5.2, uma mudança bem sutil, mas observe lá no 5.2, que agora, se a pessoa que está escrevendo o TCC quiser dar ênfase em alguma parte do texto ou destacar alguma informação, ela pode agora usar o sublinhado. Todo mundo que já trabalha com formatação sabe disso. O sublinhado era mal visto, né? Evitado, não era usado. Então agora, e outro parênteses, isso não quer dizer que as universidades vão absorver e adotar essas regras. Podem preferir, continuar preferindo que não se use o sublinhado. Por isso, sempre você vai verificar o manual. Principalmente quando estamos em tempos de mudança, você tem que recorrer mais ainda à biblioteca, à secretaria da universidade para você tirar essas dúvidas, tá? Até atualizarem os manuais, deve demorar um pouquinho, mas então tome cuidado. Nota, agora o sublinhado é permitido para destacar trechos, que foi isso que eu falei agora. E isso estava onde? Estava no item 5.4 da NBR antiga, né? Já estou chamando de antiga, porque agora, mesmo na transição, agora ela é a antiga, tá? Essa que você já tem aí. E no item 5.2 ainda, no exemplo 3, eu achei muito boa essa alteração aqui também. Olha, que agora é possível utilizar palavras como slide, por exemplo, no local onde ficaria indicada a página. E aí você bota aqui slide ou bota o localizador, que a gente vai ver daqui a pouco. E esse exemplo eu retirei da NBR nova. Tá assim, segundo Brode e Harnard, 2004, slide 2, o slide em itálico, tradução nossa, grifo nosso, e aqui começa a citação direta, né? Então veja só, em vez de página, você pode colocar agora slide. Tá? E tem outros detalhes parecidos com esse, então fica aí para você ver. Em 5.3, e vai comentando o que você achou legal, o que você achou que valeu a pena. Eu gostei das mudanças, como eu já falei, né? Então vamos para o 5.3, dados obtidos em fontes não publicadas formalmente. E olha só, compare já, se você quiser ir estudando isso, comparando com a NBR antiga, releia o item 5.5, releia, que você vai ver que é aquele que fala da informação verbal, lembra? Toda a informação verbal na NBR antiga, o que estava dizendo? Que a gente tinha que sinalizar em nota de rodapé, avisando que se tratava de uma informação verbal. Essa expressão informação verbal, ela sumiu, desapareceu da NBR. Agora está assim, 5.3, dados obtidos em fontes não publicadas formalmente, ou seja, palestras, discursos, comunicações, entre outros. Quando utilizados esses dados, né, eles devem ser indicados ou no texto ou em nota. Essa é uma mudança muito importante. No texto, ou seja, a gente pode indicar, se ela não foi publicada formalmente, somente no texto. Tem um exemplo, um print do exemplo da nova NBR, que deve estar meio embaçado, mas eu vou ler aqui para ajudar. Em discurso proferido, acho até que eu vou agora lá para a NBR original, 5.3, aqui, ó, dá para enxergar melhor. Em discurso proferido por Jadir dos Santos, em 21 de março de 2019, no auditório da ABNT, foram descritos, aí segue o texto. Então,
se é uma fonte que ela não foi e não vai ser publicada, nós podemos apenas manter isso escrito dentro do texto. Olha só, como nesse exemplo aqui. Em 21 de março, no discurso tal, no auditório tal, não vai ter nota de rodapé, não vai precisar mais, vai ficar só no texto. Isso é uma coisa assim que é legal da gente prestar atenção, porque é bem diferente, né? Antigamente tinha que ser, toda a informação verbal tinha que ser em nota e agora pode apenas ficar indicado no texto. Relembrando, baixa esse PDF aqui, tá? Você não precisa anotar nada, é só baixar esse PDF. Observação, ou seja, não é mais obrigatória a inclusão de nota, podendo a informação ser indicada somente no texto. Bem legal. E eu achei que isso simplifica a vida de quem está fazendo o TCC, fazendo a formatação, porque tem horas que a gente tinha que ficar caçando informações onde elas não existiam ou criando uma nota de rodapé, e às vezes a universidade pedia para evitar a nota de rodapé, aí você ficava um TCC inteiro com uma única nota de rodapé por causa dessa exigência aqui. Então, facilitou bastante. Vamos lá. 5.4, agora sim, ó, 5.4, documentos em fase de elaboração. Qual é a diferença desse anterior que a gente acabou de ver? Ele não está publicado, mas ele vai ser publicado. Aí sim, esse fato deve ser mencionado no texto e as informações disponíveis incluídas em nota, tá? Então, vamos prestar atenção. Eu botei até aqui, olha, isto é, diferente do item anterior, 5.3, que são fontes não publicadas e que não vão ser publicadas, tá? Caso o documento esteja em fase de elaboração para ser publicado, aí sim há a obrigatoriedade de nota e ainda deve ser mencionado no texto, como nesse exemplo aqui, mas vamos ver na norma original para enxergar melhor. 5.4, tá aqui, esse exemplo, tá? Segundo a norma de livro, que está em processo de revisão, tá vendo? Isso aqui que quer dizer que deve ser mencionado o fato, não com essas palavras exatas, ok? Você pode reescrever, mas tem que ser sinalizado de alguma forma no texto, que ele está em alguma fase, você vai botar qual, né? Está em revisão, e aí sabe-se lá o que vem depois da revisão, de acordo com o processo editorial daquela publicação ali. Você vai indicar de alguma forma e, ó, aqui é o texto, né? Segundo tal que está em processo de revisão, o resumo, blá, blá, blá. E aí sim você vai colocar obrigatoriamente uma nota e vai colocar as informações que já estiverem disponíveis. Projeto da ABNT 629 a ser publicada pela ABNT. Não precisa colocar em que ano que vai ser publicada, porque uma publicação pode levar mais de um ano, né? Não tem data prevista, você não bota nada. Você vai colocar os dados disponíveis, conforme está escrito na NBR, tá legal? Esse aqui foi o que eu mostrei agora, 5.4. Vamos pular para o próximo. Finalmente, no item 6112, finalmente a ABNT registrou por escrito que as instituições podem ser citadas pela sigla. Olha que maravilha, isso é uma guerra, né? Era uma guerra, pode, não pode, e o que a gente faz e fica muito grande. Agora pode botar, nesse exemplo do IBGE,
Aqui é uma citação dentro do texto, ok? IBGE 2011. A única ressalva, recomenda-se que você vai encontrar na NBR é que a sigla esteja preferencialmente toda em caixa alta, toda em letras maiúsculas, tá? Então, continua sendo correto colocar por extenso Organização Mundial da Saúde, mas veja o detalhe, que foi o primeiro exemplo desse PDF, lembra? Não precisa mais ficar tudo em caixa alta. Tá bem parecido com a APA agora. Organização Mundial da Saúde, só com as iniciais maiúsculas, está corretíssimo. E se quiser colocar IBGE, que é outra sigla, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não precisa mais colocar tudo por extenso. Pode botar só a sigla, vírgula, ano de publicação, e é só isso que diz a regra. Não tem nada que colocar por extenso da primeira vez, nada disso, ok? Já sai colocando só a sigla desde o início. Aqui no exemplo de cima, poderia ter colocado, então, só OMS, 2010? Sim, resposta correta. Poderia só OMS, 2010. Isso é muito bom porque ficava feio, né? O IBGE todo por extenso, é um instituto com um nome tão grande e essa aqui vai ser muito comemorada, essa mudança. Vamos para a próxima, item 6114, fontes sem autoria. Essa é uma regra que, independente de ter mudado, na anterior o pessoal já estava meio que fazendo uma bagunça e acho que vão continuar fazendo, tá? Mas o que mudou é que não tinha esses colchetes que vamos ver aqui como que funciona. Agora, na nova NBR 10.520, se o título sem autoria ele tiver mais do que uma palavra, for composto por mais de uma palavra, por exemplo, a flor, 95, mas o título dessa obra que não tem autoria, portanto esse aqui é o título da obra, ele tem uma continuação. A flor dos campos, por exemplo, tá? A flor dos campos, é o título de um artigo que alguém leu na internet, por exemplo. Então, qual é a regra que já era da ABNT, da NBR anterior? Quando uma fonte não tem autoria, não tem o nome de um autor, nós já colocávamos o título, certo? E se tiver artigo, o artigo vai junto. Como era antes? Ficava isso daqui tudo em caixa alta. A flor ficaria em caixa alta, não teria esses colchetes com as reticências e estava feita a citação. Agora é assim, não vai ficar tudo em caixa alta mais, porque isso mudou para tudo, tá? Nas citações. Esquece caixa alta, só no exemplo aqui do IBGE que a gente viu, quando for uma sigla. Todas as outras citações vão ficar só com a primeira em maiúscula. E aí, quando é uma fonte sem autoria, que a gente vai então começar a colocar um pedacinho do título para fazer a citação, agora a gente coloca assim, o artigo, se houver, a primeira palavra e da segunda palavra em diante a gente não coloca, mas colocamos os colchetes com as reticências dentro para indicar que esse título ele contém mais do que uma palavra. Observação, assim como os sobrenomes, não colocamos mais em caixa alta, tá? Foi o que eu acabei de dizer. Vai ficar exatamente como você está vendo aqui. E o colchete com as reticências só é usado se esse título for composto por mais de uma palavra, mais de uma.
Vamos supor que você consultou uma fonte que não tenha a autoria, né? E aí a gente vai ter que usar o título. E o nome esse título fosse só A Flor. Aí a gente vai precisar usar os colchetes? Não, tá? É por isso que está escrito aqui, que os colchetes são usados apenas no caso de títulos com mais de uma palavra. Para não colocar tudo, não ficar comprido, você vai colocar agora as reticências dentro de colchetes. Legal, né? Desculpa. Então, só que essa é uma regra aqui, fazendo só um parênteses rápido, é uma regra que o pessoal costuma bagunçar. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar nisso, nem na NBR anterior, mas é isso aí. Vamos seguindo em frente. Para quem já conhece essa regra, vai entender bem qual foi a diferença, tá? E é legal se você não conhece bem nem a NBR das citações direito do jeito que ela era, faz o seguinte, pega a anterior, pega essa nova que você vai ter que comprar lá no catálogo da ABNT e compara uma com a outra, certo? Mas é justamente essa comparação que eu estou fazendo aqui para te ajudar. Vamos dando continuidade. No item 612, citações de fontes com 4 ou mais autores. Essa mudança é muito importante. Tem a ver com o et al. Na norma antiga, a gente só podia fazer isso aqui, ó, no corpo do texto. Mas se é o et al, significa o quê? Se usamos o et al, é porque essa obra consultada tem pelo menos 4 autores, né? E aí no corpo do texto a gente tinha que colocar o et al. Agora não. Agora a gente pode ou colocar o et al ou colocar o nome dos 4 autores. Aqui no caso são 4. Maciel, Brum, Del Bianco e Costa. Parecido. Aqui nem é parecido com a APA, com a APA 7ª edição, né? Porque agora na APA 7ª edição fica só o et al. Mas é parecido com a APA 5ª e 6ª edições. É parecido. Então agora você tem que saber que você tem essas duas opções, porém, certo? Que é uma coisa assim que vale para qualquer norma da BNT, vamos dizer assim, que é uma regra geral para você levar para o seu trabalho de formatação, que é o seguinte: tá tudo certo, você pode fazer assim ou assim, porém, a partir do momento que você começou o trabalho e você escolheu uma dessas duas formas para você usar no trabalho, você vai usar no trabalho todo. Você vai uniformizar em todo o trabalho. Então, toda vez que tiver 4 autores ou mais, você não vai poder ficar alternando. Uma hora você bota o et al, uma hora você bota o nome de todo mundo. Não. Se você optar por usar o et al num TCC, você vai da introdução até o final mantendo isso uniformizado. Se você resolveu que você vai colocar todo mundo, você vai colocar todo mundo em todas as citações em que isso for necessário, tá? Nada demais. Aqui eu vou continuar, preferência minha. Prefiro o et al por ser mais prático, mais rápido, né? Mas aí vamos ver o que os manuais vão nos pedir, que isso é o que vai importar. Próxima alteração, em 613, eu botei assim, ver exemplo 2, porque ele esclarece, muito legal também, que se a fonte consultada não tem páginas, não é paginada, não é necessário incluir a página. Agora eu vou até lá para a original para enxergar melhor. 613, exemplo 2. Olha que legal.
Isso aqui, quem já trabalha com formatação sabe bem o drama. Ó, exemplo 2. Primeiro, o apoio à independência dos povos já era algo manifesto. Tá, aqui vem a citação, tá entre aspas, é uma citação direta, portanto, antigamente, né, obrigatoriamente a gente tinha que dar um jeito de indicar a página, e quando era uma fonte não paginada, o que a gente fazia? Botava Santos 2005, SP, que quer dizer sem página, ou botava vírgula online, né? Não precisa mais nada disso. Se a fonte consultada não é paginada, você vai terminar no ano de publicação. Ficou muito mais simples, muito bom, né? Então, tá vendo aqui é um exemplo com página. Página 225. Ah, e agora? A fonte que eu consultei não tem página, é da internet. Não bota nada, vai botar só o ano de publicação. Lembrando mais uma vez que vai depender do manual, tá? Vamos ver o que os manuais vão pedir das universidades. Isso quer dizer que não precisamos mais usar recursos como, tá aqui, tá repetindo o que eu acabei de falar, né? Santos 2005 online ou SP sem página, não precisa mais. Fica sem nada mesmo, só vamos colocar o ano de publicação, tá? Bem legal. Agora vem uma coisa aqui que eu vou confessar, que foi o único detalhe que eu ainda não entendi, que é sobre o localizador. Eu sei o que é um e-locator, acredito que é mais ou menos isso, talvez, que está querendo dizer, mas no item 624 está escrito que finalmente citaram a palavra localizador, que é o quê? Vai substituir o número de página em publicações eletrônicas, certo? Mas eles não explicaram muito bem o que é esse localizador, porque o e-locator, ele é um código que ele se refere ao artigo científico inteiro e não a uma página. Então ficou meio confuso. Mas está dizendo, aqui eu copiei da norma, o número do localizador em publicações eletrônicas deve ser precedido pela abreviatura local ponto. Local ponto está abreviando localizador. No exemplo, vamos lá para 624. 624, para enxergar melhor. Exemplo 3, esse aqui, ó. Esse número 7 é porque nesse exemplo 3, a NBR está dando um exemplo de sistema numérico. Aqui é como se fosse um sobrenome, tá? Um sobrenome Santos, por exemplo, vírgula, localizador 72. Essa foi a única coisa que eu ainda não entendi muito bem, tá? Mas vamos ver aí o que os nossos colegas formatadores e os bibliotecários vão trazer de informações em breve, com certeza, para a gente entender melhor esse localizador. Observação, aqui eu só expliquei que aquele número 7 se refere a uma referência do sistema numérico. Poderíamos substituir por Santos, localizador 72. Foi o que eu acabei de dizer. Também passou a ser obrigatório citar o número da página logo após o ano de publicação. Vamos ver o exemplo aqui embaixo. O que quer dizer? Que tem que ficar tudo junto. Ano de publicação, vírgula, página. Por quê? Porque antes a gente fazia assim, ó. Uma das opções, né? Segundo Santos, 2000. Aí vinha uma citação direta. E a gente podia jogar o número da página para o final, depois da citação direta. Tá vendo? Ano de publicação, página. Agora, pelo que eu interpretei, isso ficou fechado numa única opção de colocarmos o número da página logo após do ano de publicação. Então, só essa opção passa a ser válida, certo? Vamos para o próximo.
711, nesse item vemos um exemplo de citação direta longa. É só para repetir aquela questão do ponto final, tá? Veja que o ponto final agora fica obrigatoriamente apenas no final da frase. Vamos lá para o local onde dá para enxergar melhor. Tá vendo aqui? É uma citação longa, citação direta longa. Aqui não tem ponto final e obrigatoriamente o ponto final vai ficar no final da frase toda, certo? Antigamente podia colocar o ponto aqui, aqui, ou só aqui ou aqui, ou botava nos dois. Ninguém sabia onde ficava o ponto. E isso agora foi esclarecido e é o que eu achei muito bom. E gostei de ter que ser no final, né? Diz aí o que você acha melhor. É a mesma coisa, tá? Eu fiz um print. O ponto fica só no final de tudo. Antes do parêntese fica sem ponto. Espero que você tenha gostado dessa mudança também. Em 712, no exemplo 3, você pode observar que o APUD voltou a ficar em itálico. Eu tenho quase certeza que isso foi um erro, que passou assim despercebido e agora eles consertaram, porque todas as expressões em itálico ficavam, todas as expressões latinas ficavam em itálico, só o APUD que não, então estava estranho, né? E agora você pode ver que o APUD, pessoal, voltou a ficar em itálico, muito bom. Não vou nem botar lá na norma, porque isso é só para você pode ver, tá? No item 7.3 também, você vai ver lá os exemplos de APUD, todos em itálico. Próximo item 714, que fala de documentos não paginados. Já falamos sobre isso, lembra? Que não precisa mais botar o online, o SP. E lembrando do seguinte, esse online e esse SP de 100 páginas, ele nem aparecia na ABNT, mas era assim uma gambiarra, uma adaptação que as pessoas faziam para poder botar alguma coisa, né? Então, mas a NBR era omissa em relação a isso. Então agora, quando não tem página, a gente já viu lá em cima que tem a opção de parar, encerra ali no ano de publicação e está tudo certo. E aqui vamos ver, aqui eu também achei muito bom, olha, não paginados, mas se for a citação de uma lei, fontes com o tal localizador, que eu já falei aqui que ainda não tenho certeza, se for um filme, como que a gente pode fazer? Agora a gente pode colocar informações adicionais conforme os exemplos, mas vamos ver o exemplo aqui, 714. Aqui eu achei muito bom, tá? Esse primeiro exemplo é uma citação de lei, então agora a gente pode fazer assim: Brasil, 1998, capítulo 5, artigo 49, inciso 1. Fica bem completo, porque era uma pergunta que os meus alunos me faziam muito, inclusive. Onde que eu boto esse artigo? Eu sou obrigada a botar artigo, inciso na citação? Não era, mas agora fica a indicação, né, de que convém que se indique conforme consta no documento. Então, no caso de uma lei, você pode botar capítulo, artigo, inciso. Nesse segundo exemplo, exemplo 2, é um exemplo com localizador, tá? Que corresponde à página de um documento eletrônico e você vai colocar a abreviação local, ponto. E no caso de um filme do YouTube, de algum outro local, você pode botar a minutagem, 9 minutos 41 segundos, lembrando que temos que respeitar os espaços e o minuto sem ponto, segundo sem ponto também. Achei que isso ficou muito bom, foi uma melhoria muito boa da NBR. Em 715, estamos quase acabando, esse aqui também foi bem coerente essa alteração.
grifo nosso e grifo próprio. 715 da nova NBR e na antiga era o item 5.7, tá? Então, agora o que aconteceu nesse grifo? Foi eliminada a expressão grifo do autor. Por quê? Vamos ler aqui. Quando o texto transcrito já tinha destaque, né? A obra consultada ela já tinha um destaque, não existe necessidade de informar grifo. Tá vendo que está entre aspas? Eu peguei essa frase da nova NBR, tá? Então, se a fonte consultada já tem um destaque, não precisa mais colocar grifo do autor como a gente escrevia antes. Aqui eu repeti isso, ou seja, só quando o destaque é feito pelo autor do TCC é que vai colocar grifo nosso ou grifo próprio. Eu acredito que eles eliminaram essa expressão grifo do autor justamente por causa disso daqui, ó. Fazia uma confusão. Grifo do autor, mas que autor? O autor da fonte consultada ou o autor que vos fala nesse TCC, né? Você não sabia quem era o autor. Então, agora, quando vai dar um grifo, e o que é o grifo? Relembrando aqui para quem, e explicando para quem não sabe, o grifo é quando o seu cliente, o autor do TCC, ele pega uma citação direta e ele aplica um negrito, agora vai poder aplicar sublinhado também, né? Ele dá um destaque ali, um itálico, alguma coisa que ele destacou, e aí vai ter que colocar entre parênteses grifo nosso ou grifo próprio. Essas duas expressões são permitidas, tá? A mesma coisa para a tradução, mas a tradução não tinha a tradução do autor, né? Então, ficou só tradução nossa ou tradução própria, se não me engano. A parte da tradução eu não botei aqui. E qualquer coisa você coloca aí nos comentários e confere na NBR nova, tá? 717, quase terminando. Aqui achei ótimo. Entrevistas e depoimentos. Esse é um item, uma explicação que não existia na NBR antiga. Olha que legal. Finalmente a norma esclarece para os iniciantes uma confusão que o pessoal fazia, né? De que a transcrição de entrevistas e ou depoimentos não publicados formalmente, ou seja, são pessoas entrevistadas pelo pesquisador. O dono do TCC, o autor do TCC, durante a pesquisa, ele entrevistou 50 pacientes de um hospital, por exemplo. Ele entrevistou 50, 100 pacientes. E ele botou no trabalho, transcreveu alguns trechos dessas entrevistas ou desses depoimentos que ele coletou durante a pesquisa. E o que o formatador iniciante ficava na dúvida? Se está aqui formatado parecido com uma citação longa, eu tenho que botar na lista de referências? Não tem que botar. Olha, não gera referência. Isso aqui não é uma mudança, mas foi uma nota esclarecedora que eu achei muito bem-vinda para quem está começando a fazer formatação e fica com essa dúvida. O que eu faço com as entrevistas e depoimentos não publicados? Que foi o pesquisador do TCC que coletou essas entrevistas e transcreveu, passou para o papel e botou um pedacinho aqui para todo mundo ler, né? Não, você não vai botar na referência, isso não se torna uma referência de forma alguma. E já era assim, tá? Só incluíram a informação. Então, até botei aqui, olha, essa era
uma dúvida comum de quem estava começando a fazer formatação. Problema resolvido, muito bom, né? E espero que o fato deles terem colocado essa nota ajude muita gente a nem começar com essa dúvida. Agora, essa parte do item 8 eu não vou mostrar, tá? Porque eu aconselho você a ler o item 8 todinho, que ele fala das notas. E eu vou só comentar esse primeiro item. Agora, quando um documento digital, um TCC, ele vai ser digitalizado, as notas podem ser inseridas em forma de hiperlink. Isso é muito legal deles terem feito essa atualização. Sabe o que isso quer dizer? Que é isso mesmo que você entendeu. Você vai poder pegar um TCC, finge que isso aqui é um TCC, e a nota pode estar só assim, ó. A pessoa, o leitor vai passar o mouse e vai abrir um hiperlink para você ir parar em outro documento, ou vai ficar só aquela nota suspensa. Aliás, eles não esclareceram se pode ser uma nota suspensa ou se esse hiperlink tem que obrigatoriamente levar a outra parte do documento. São questões que com certeza nas próximas semanas vão sendo esclarecidas e cada manual também vai se posicionar. E aliás, isso é o que mais interessa, né? Como cada universidade vai se posicionar com essa informação aqui, porque o hiperlink, será que ele vai ser interpretado como, sabe aquela nota autoadesiva que você passa o mouse e abre só uma nota? Ou não, hiperlink obrigatoriamente quer dizer que vai levar a pessoa para um outro local dentro do PDF ou até para um link externo, certo? Vamos ver. É daqui para cá que eu não vou mostrar os itens 8121 e 8122, mas eu vou falar uma coisa. Parabéns para a ABNT por essas alterações. Eu vou mostrar aqui, tá? De uma forma que você, só para dizer que eu não, que é muita coisa, tá? 8121 é muita coisa, mas o seguinte, é uma parte que, se você não estiver formatando um TCC da área do direito, dificilmente você vai usar essa parte. Então, até por isso que eu não vou me estender nela e também para o vídeo não ficar maior do que ele já está. Então, o 8121 e 22, ele vai falar daquela partezinha das notas de rodapé que todo mundo tem horror, que todo mundo achava difícil, onde fica o ibidem, o idem, o opcite, né? E essas expressões latinas, uma coisa que eu achei muito legal é que essas expressões latinas, elas ganharam explicação. Cada uma agora tem uma explicação, tá? Então você pode ir dando pausa na tela para você ver. Essa aqui é uma alteração também. Agora nós podemos colocar Faria José Eduardo, a referência está todinha aqui, e se ela for repetida, nós podemos botar Faria, vírgula, referência 8 e a página dentro da obra, né? Então, isso é totalmente diferente. Essa é uma mudança drástica nas notas de rodapé. Você que faz formatação da área, muito para a área do direito, vai ter que ver com bastante cuidado aqui essa parte das notas. E olha o que eu te falei. O idem agora tem toda uma explicação. Você vê na NBR anterior, não tinha explicação nenhuma. Era realmente uma falha da NBR antiga. Agora, cada um, o idem tem uma explicação, o ibidem tem aqui a explicação e os exemplos, certo? Vai dando pausa, vai lendo, que essa parte eu não posso fazer num outro vídeo, mas agora não, para não ficar muito grande. E com certeza não é o que a maioria usa assim no dia a dia. O opcite,
a explicação expandida com os exemplos, exemplo 1, exemplo 2, o passim, que quer dizer aqui e ali, e agora finalmente tem a explicação além de exemplos. O lock-city, letra E, lock-city, e o confere, né, que é o CF ponto, que é assim, vai lá conferir Caldeira 1992. Tem também uma explicação que não existia e os exemplos. Sequência, que é o @sec, tá aqui a explicação e o exemplo, letra G. E o APUD se repete nessa parte, porque ele também pode ser usado nas notas de rodapé, sendo que ele é o único que também pode ser usado dentro do texto, certo? Isso não é uma mudança, isso já era assim. O APUD é a única expressão latina que pode ser usada no corpo do texto, certo? E agora ela tem uma explicação, exemplos, e por aqui eu vou encerrando. Já vai falar das notas explicativas, que não teve nenhuma alteração. No final tem um anexozinho com as abreviaturas que eles usaram dentro dessa NBR, tá? E encerramos. Baixe esse PDF aqui na descrição. Deixei no finalzinho os nossos links, é claro, para você que quer participar do Revisão 360 presencial em São Paulo, que vai acontecer em setembro. Tem o link no final do PDF. E conheça também os nossos cursos online nesse link do Bitly. E os nossos cursos ficam na plataforma da Translators 101, a Netflix dos tradutores, que está apoiando o nosso evento presencial de São Paulo. Obrigada ao William Casimiro da Translators 101. Obrigada a você que assistiu até o final. Espero que tenha gostado. Deixa os seus comentários e alguém me ajuda com esse localizador. Vamos lá que tem muita coisa para a gente aprender e praticar e tirar dúvidas ainda nessa nova mudança da NBR. Até lá, a gente vai tirando as dúvidas um com o outro. Beijos, boa noite, bom fim de semana.